Então, Rafa, que história é essa? Você falou que surgiu do... Qual parte, né? Mais um capítulo nessa história, né? Afinal de contas, é uma história que já vem se arrastando há um tempo e, pelo jeito, ela vai levar ainda mais tempo ainda, viu, Kátia? Gente, cada hora é uma, né? Cada hora é uma. Enfim, a família, você lembra, né? O lado, vamos dizer assim, né? Da Rose entrou com um processo contra o lado dos filhos do Gugu, da Aparecida Liberato, solicitando na verdade, questionando o testamento e solicitando também que tirassem a Aparecida como inventariante, enfim, que a Rose teria direito também e colocando a Rose como direito de que eles moravam juntos, Sim, enfim. em primeira instância a justiça negou isso, né, esse pedido. E aí eles entraram com um recurso novamente. E aí a gente tem a decisão agora também que saiu do juiz. O curioso dessa decisão, antes de eu falar, é porque assim, toda decisão gera, obviamente, reações. Aí o juiz reagiu, o juiz, enfim, deu essa sentença, a primeira sentença. A primeira. E que ele não deu aquela pensão que ela queria. Aquela pensão que ela queria, de reduziu 100 mil reais. De 100 mil reais. Passou para 10 mil. Passou para 10 mil dólares, né? Que é uma pensão... em dólares, né? 10 mil dólares, era 100 mil reais, que dava mais ou menos agora metade. 40 mil. Dá uns 45, 48 mil reais aproximadamente por mês para ela. E a gente tem a decisão agora em segunda instância. Quer dizer, porque em primeira instância o juiz disse que ela não teria direito. Sim. Ela recorreu, o advogado recorreu e saiu agora o resultado em segunda instância. Cabe ainda uma terceira tentativa para eles, não cabe? Cabem outras tentativas ainda. Só que depois desse resultado, as duas partes enviaram comunicados pra gente. Então, uma vez que o juiz disse se concordava ou não concordava, tanto a parte da Rose como da família do Gugu mandou um comunicado. Sim. Vamos ver, então. Sejam bem-vindos, vocês do Brasil todinho. A gente tava aqui... deixa eu mandar um beijo, antes de mais nada, pra Bahia. Bahia, que fez a gente tão feliz. Esses dias aí de carnaval foi incrível. Vamos falar daqui a pouquinho desse momento, mas a gente estava falando aqui de uma situação nada feliz. Que é aquela história ainda da discussão na justiça, de Rose, da família do Gugu, ela querendo comprovar uma união estável. E o Rafa estava dizendo que o juiz também já deu uma outra sentença em relação à pensão, né, que ela pedia. Saiu hoje a resposta do juiz em segunda instância em relação a isso. Porque em primeira, a Rose já tinha perdido, digamos assim, né? Que ela teria pedido em primeira instância, né? 100 mil reais por mês de pensão. E o juiz disse que não, que era só 10. 10 mil dólares por mês, exatamente. Agora, em segunda instância, então, saiu, a decisão foi do desembargador Galdino Toledo, e ele continua dando razão para o testamento de Gugu. Então, mais uma vez, ele disse não. Mais uma vez disse não. Ele confirmou, na verdade, o resultado da primeira instância, justamente porque é o entendimento dele, o testamento do Gugu é aquele, é isso que é válido, e a Rose realmente não tem direito a isso. Porque, gente, vamos lembrar, o processo não tem nada a ver com união estável, isso é um outro processo paralelo. É que por isso que fica às vezes meio complexo pra gente que é leigo entender. Ela está pedindo uma pensão até que ela consiga provar o que ela diz, que ele tinha uma união estável, e aí conseguir a parte dela da herança, que seria 50%. Sim, exatamente. Então, quer dizer, são vários processos paralelos. Exatamente. Esse é em relação à pensão agora, até que saia o restante dos processos, o resultado, né? Exatamente. E aí, o que acontece? O advogado da Rose, o Nelson Williams, depois dessa sentença, enviou um comunicado. Falando o quê? O que ele diz é que o desembargador analisou o recurso de forma superficial, mas vale destacar que asseverou que a questão depende de análise mais profunda perante o juízo, onde tramita o pedido de reconhecimento de união estável, que é onde tudo se resolverá com o consequente reconhecimento. Quer dizer, em miúdos, falando de um jeito fácil, que tudo bem, essa é a opinião do seu juiz, mas tudo vai se resolver quando confirmar a união estável. Exatamente. Basicamente isso. Basicamente, ele também ressalta que o desembargador manteve, ao menos por enquanto, por hora, a reserva dos bens. O recurso ainda será julgado em seu mérito por 3 desembargadores que compõem lá a 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E somente depois dessa apresentação da contraminuta, né,
a turma julgadora irá de fato analisar o objeto do agravo. Foi isso que ele disse. Ou seja, ainda cabe mais um recurso. Ainda cabe muitos recursos. Não, sim, mais um para esse nesse depois momento. outros tantos que virão por outros motivos. Exatamente. Em contrapartida, o advogado da família do Gugu, não que esse lado não seja a família do Gugu, mas da mãe, dos irmãos, também mandou um comunicado, né, Cacá? Boa tarde. É isso, Kátia. Boa tarde a todos. O que diz o comunicado? Dr. Carlos Regina afirma que não é correta a informação quanto à reserva de bens. Os pedidos da doutora Rose foram todos rejeitados pelo tribunal. Nada foi concedido pelo desembargador, nem a reserva de bens, nem qualquer outra espécie de pedido. Ele termina esse comunicado falando o seguinte: o advogado Nelson Williams deve ler com mais atenção a decisão do tribunal. É assim. Gente, mas pra que cutucar um outro, não com esse de mula encruado no outro? É porque aí um mas falando desnecessário, que, né? É guerra, né? Parece guerra, parece não, né? né? Então, Infelizmente. mas tão desnecessário, porque aí vai baixando o nível, né? Concorda? Muito. Cada um vai defender o seu ponto de vista e o que acredita que é certo, mas não precisa ficar nessa, né? Senão daqui a pouco parece aquelas brigas de família horrorosa, de festinha de fim de ano, que um fala um absurdo para um fala pro outro, sai todo mundo se engalfinhando. Não, e tá assim, né, Kátia? Entre os advogados, né? Cada um tá falando uma coisa. Um fala que o desembargador deixou separada a reserva de bens, que ninguém pode mexer. Até aí e o tudo outro bem. fala que não. Agora falar que o outro precisa ler melhor... Foi assim que terminou. Desnecessário, né? O que você está vendo aí, Rafa? Eu estou vendo aqui agora que chegou uma nota também, enfim, do advogado da Rose, do Nelson Williams, mandou assim, a nota correta é essa, pois havia um erro na nota. Então ele... Então ele consertou. Refez. Então teriam mandado uma nota com algumas informações que não estavam corretas e agora ele reenviou Acabou de reenviar outra aqui. Que diz o quê? Que o desembargador analisou de forma perfunctória o recurso. O que é perfunctória? Alguém... Peraí. Procura aí, perfunctória. Gente, eles não colocam umas palavras que a gente entenda. Perfunctória, porque anteriormente ele tinha usado outra. Ele falou... Superficial, exatamente. Perfunctória. Que se faz de modo rotineiro em cumprimento de uma obrigação, que tem pouca utilidade, ligeiro, superficial. Falou a mesma coisa com uma palavra difícil. A mesma coisa com uma palavra mais bonita, né? Parece o soletrando do Luciano Huck. Ai, gente, mas enfim. Bom, enfim, ele continuou dizendo que estava superficial o entendimento do juiz, né? De uma forma mais popular, para a gente entender, que o juiz não analisou direito e viu por cima. Pronto. Isso. E aí ele diz que indeferiu ao menos por hora a reserva dos bens, que foi o que a outra parte falou que não, Que não teve nada disso, depois foi o coisa que veio. Agora, ô Cacá, que outras informações que você conseguiu aí? É que enquanto está acontecendo toda essa polêmica e tudo, os filhos do Gugu foram vistos passeando em Orlando. Ah, graças a Deus, porque essas crianças também precisam ter um pouco de sossego, né? Vou te falar. É verdade, é um pouco de paz mesmo, né? Ah, meu Deus. Eles estavam com uns amigos. Você tem a foto aí? Temos a foto. Tava com o amigo do Gugu? Tava. Ah, que bom. Ah, olha, que bom. Ali. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra essas três, eu vou falar crianças, né, adolescentes, enfim. Eu acho que é o pior momento da vida. Primeiro perder o pai e depois essa história toda dos dois lados. Que eu vou te dizer que a gente até comentou isso um tempo atrás com uma psicóloga que estava conversando aqui com a gente. Que é uma marca que eles vão levar pro resto da vida. Porque, gente do céu, eu não entendo pra que tanta briga. E a gente já vê, né, Kátia, aí mesmo na foto, a gente vê que eles estão abalados mesmo. Ah, mas você já pensou? Pobre do João, que teve que tomar a frente de tudo depois que o pai morreu. De translados, doação de órgãos, ele que tinha que assinar. As meninas de apenas 15 anos, gente. Eu lembrei, eu com 15 anos, eu era uma tonta. Imagina passando Imagina um por tudo problema isso. desse, gente. Não é verdade? E o bom é que você vê, eu acho que também o fato deles estarem morando fora do país, estarem lá em Orlando, isso de certa forma dá uma blindada também neles, né? Mas posso te falar? Blinda do que as pessoas dizem aqui. Mas da situação que está acontecendo, eles sabem. Sim. Que não são criancinha pequenininha, que não tem entendimento. Mas eu acho que você não acha que se eles estivessem aqui no Brasil, o foco seria muito maior? Porque imagina, lá eles saem,
não vai ter uma imprensa, enfim, ali atrás deles. Ah, isso não vai... sim. Imagina aqui, eles querem ir num cinema, aí uma estreia de filme, alguma coisa do Mas tipo. sabe qual eu acho que é a dor maior? É ver que os adultos não conseguem entrar num bom senso, num consenso, num bom senso, sempre sair para a justiça. Essa que eu acho que é sempre a parte mais triste. Porque a gente espera, né, que pessoas adultas consigam sentar e resolver de uma forma civilizada. Sim. Porque aí fica atacando um outro na mídia e fala, pra que a gente isso? Até porque ainda, como essa história ainda cabe em muitos recursos... Essa história ainda vai longe, não vai. né? O ideal seria logo sentar, resolver, conversar, gente, enfim. eu acho. Né, Cacá? Mas é verdade. Agora, imagina eles, tem uma coisa, né? Eles estão em Orlando e ainda morando com a Rose e Miriam, né? Claro, a mãe deles é a responsável por eles. Sim, mas o que parece que uma informação que chegou para mim, parece que a situação do João com a Rose continua igual, né? Eles estão abalados realmente. Eles não estão se falando? O João e a Rose, eles estão abalados, né? Estão abalados. A relação está abalada entre filho e mãe. E a informação que eu tenho de pessoa própria é exatamente isso. As pessoas, né, mais próximas a mim, é exatamente isso. A relação está abalada e eles estão se falando assim, pega ali, oi e tudo, sabe? Sem muita conversa, sem muito papo. Mas vou te falar, daí não dá nem para condenar nenhum lado nem outro, porque ele é adolescente, ele passou por um monte de coisa, por um monte de trauma. Ela também no meio desse bololô. Olha, eu vou falar, só quando come o sal junto, sabe de fato o que acontece. Porque às vezes a gente acha que sabe coisas da vida da gente e depois a gente vê que nada a gente sabia, a gente chegava uma coisa que não existia, não é verdade? É verdade. Olha, tem uma outra informação também que chegou pra gente. Do quê? Olha só, uma informação que a gente sabe, a gente estava até falando dessa relação do João com a Rose e tem um novo capítulo dessa história. Ah, então pera um pouquinho, vamos... Você diz que surgiu mais um capítulo. Mais uma informação é e uma informação que muda... tá curiosa essa informação, vou te explicar. Você lembra da relação do João com o irmão da Rose, que estava conturbada? Sim, porque o irmão da Rose resolveu ficar para ajudar a Rose nesse momento difícil, mas resolveu dormir no quarto do Gugu. O que foi uma coisa que, pelo amor de Deus, né? Um pouquinho de sensibilidade ajuda, né? Sim, e aí o João foi para a justiça para conseguir tirar o tio de casa. Você lembra disso? Lembro. Conseguiu, beleza. O tio saiu, inclusive a Rose passou umas noites com o tio, lá com o irmão, no caso, né, dela, e depois voltou para casa. Teve até gente que disse que o irmão dela voltou e ele dormia voltou no mesmo quarto da Rose. Não, depois. ele voltou como visita, ficou lá. Mas antes mas não ele era visita? Mas ele não estava dormindo, ele voltou. Ah, não estava dormindo. Ele voltou, mas... Ele voltava para dormir e ia para outro lugar. Isso, exatamente. Ah, tá. Só que aí agora temos uma outra pessoa, segundo informações, a gente Envolvida ainda nisso? não confirmou essas informações, mas segundo informações que chegaram, já temos outra pessoa que está dormindo com a Rose. E não é o irmão dela. O que você está falando, menino? Exatamente. Que outra pessoa é essa? Tem outra pessoa já na casa que estaria dando suporte para a Rose. Quem é? Seria, segundo informações, ainda não confirmadas, mas que a mãe da Rose teria ido para ficar na você casa. falou de um jeito que eu fiquei pensando, gente, que babado Sim. é esse? Ai, a mãe da Rose, ainda bem. Não, a mãe da Nessa hora a Rose- gente quer ter a família junto. A gente verdade. me deu até um calor. Falei, que esse negócio vai ferrar tudo agora. Só É a que- avó, né? Só que ao mesmo tempo, isso também, de certa forma, teria dificultado novamente a relação do João com a Rose lá dentro da casa. Gente, mas que eu não consigo entender essa história. Por que não volta? Senta lá a mãe com o João, a avó com o João e fala: meu filho, vamos explicar. A história é essa e pronto. E pronto, exatamente. É que tem coisas que a gente ainda não sabe ainda, a gente está averiguando também. A gente está apurando também umas notícias, aqui nossa equipe toda está apurando uma notícia que chegou pra gente, que a gente vai passar com exclusividade Aquela lá, amanhã. né? Exatamente, Eu aquela sei. lá. Aquela é babado. Mas Aquela é. eu acho que tem que preservar essas 3 crianças, gente. Esses 3 adolescentes, porque, pelo amor de Deus. Ai, gente do céu. E não tô falando isso porque é a família deles, não. Porque minha família também tem umas coisas que a gente fala, Jesus de Nazaré, né? Toda família tem. Toda família. Tem hora que você fala, gente, cadê? Não é tudo adulto? Parece tudo 3 anos de idade? Brigando por causa do brinquedinho de borracha? Não é verdade? No caso, é um brinquedo bem caro esse, né? Então, por isso mesmo, se o brinquedo é bem caro, dá pra dividir e todo mundo ficar com um bom dinheiro. Exatamente. Não é verdade, gente? Pelo amor de Deus, porque olha, dinheiro você pode conquistar. Você pode, eu não preciso de tanto, preciso de menos, mas quando você desestrutura uma família, vou te dizer uma coisa, nunca mais ela volta a ser o que era antes.
Então fica todo mundo magoado de um lado, porque nessa hora que tá todo mundo muito bravo, todo mundo fala um monte de bobagem, joga um monte de coisa na cara do outro, e aí, ó, acabou, porque você não volta mais com a família como era antes. Então pra que isso? Não. Com certeza. Falando em Orlando, você diz que surgiu mais um capítulo. Que mais uma capítulo informação, e uma informação que muda. Tá curiosa essa informação, vou te explicar. Você lembra da relação do João com o irmão da Rose, que estava conturbada? Sim, porque o irmão da Rose resolveu ficar para ajudar a Rose nesse momento difícil, mas resolveu dormir no quarto do Gugu. O que foi uma coisa que, pelo amor de Deus, né? Um pouquinho de sensibilidade ajuda, né? Sim, e aí o João foi pra justiça para conseguir tirar o tio de casa. Você lembra disso? Lembro. Conseguiu, beleza. O tio saiu, inclusive a Rose passou umas noites com o tio, lá com o irmão, no caso, né, dela, e depois voltou pra casa. Teve até gente que disse que o irmão dela voltou e ele dormia voltou no mesmo quarto da Rose. Não, ele depois. voltou como visita, ficou lá junto Mas com ela, antes mas não ele era não... visita? Mas ele não estava dormindo, ele voltou Ah, junto... não estava dormindo. Ele voltou, mas... Ele voltava para dormir e ia para outro lugar. Isso, exatamente. Ah, tá. Só que aí agora temos uma outra pessoa, segundo informações, a gente Envolvida ainda nisso? não confirmou essas informações, mas segundo informações que chegaram, já temos outra pessoa que está dormindo com a Rose. E não é o irmão dela. O que você está falando, menino? Exatamente. Que outra pessoa é essa? Tem outra pessoa já na casa que estaria dando suporte para a Rose. Quem é? Seria, segundo informações, ainda não confirmadas, mas que a mãe da Rose teria ido para ficar na você casa. falou de um jeito que eu fiquei pensando, gente, que babado é Sim. esse? Ai, a mãe da Rose, ainda bem. Não, a mãe da Nessa hora a Rose- gente quer ter família junto a gente. Me deu até um calor. Falei, que esse negócio vai ferrar tudo agora. Só É a que- avó, né? Só que ao mesmo tempo, isso também, de certa forma, teria dificultado novamente a relação do João com a Rose lá dentro da casa. Gente, mas que eu não consigo entender essa história. Por que não volta? Senta lá a mãe com o João, a avó com o João, fala: meu filho, vamos explicar. A história é essa e pronto. Pronto, exatamente. É que tem coisas que a gente ainda não sabe ainda, a gente está averiguando também. A gente está apurando também umas notícias, aqui nossa equipe toda está apurando uma notícia que chegou pra gente, que a gente vai passar com exclusividade Aquela lá, amanhã. né? Exatamente, Eu aquela sei. lá. Aquela é babado. Mas Aquela é. eu acho que tem que preservar essas 3 crianças, gente. Esses 3 adolescentes, porque, pelo amor de Deus. Ai, gente do céu. E não tô falando isso porque é a família deles, não. Porque minha família também tem umas coisas que às vezes fala Jesus de Nazaré, né? Toda família tem. Toda família. Tem hora que você fala, gente, cadê? Não é tudo adulto? Parece tudo 3 anos de idade? Brigando por causa do brinquedinho de borracha? Não é verdade? No caso, é um brinquedo bem caro esse, né? Então, por isso mesmo, se o brinquedo é bem caro, dá pra dividir e todo mundo ficar com um bom dinheiro. Exatamente. Não é verdade, gente? Pelo amor de Deus, porque olha, dinheiro você pode conquistar. Você pode, eu não preciso de tanto, preciso de menos, mas quando você desestrutura uma família, vou te dizer uma coisa, nunca mais ela volta a ser o que era antes. Então fica todo mundo magoado de um lado, porque nessa hora que tá todo mundo muito bravo, todo mundo fala um monte de bobagem, joga um monte de coisa na cara do outro, e aí, ó, acabou, porque você não volta mais com a família como era antes. Então pra que isso?